Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem e sejam muito bem-vindos ao canal BGG2, canal Board Gamer feito para Board Gamer. Eu sou o Paladino Monge e eu vou lhes trazer aqui mais um vídeo de tops e aqui na série que eu tô fazendo de jogos aí divididos por peso. E hoje vai ser o meu top 10 de jogos do peso leve médio. Lembrando vocês como é que eu fiz aqui esse ranqueamento. Como vocês sabem, o peso é algo bem subjetivo. Um jogo leve para mim pode ser pesado para você e vice-versa. Então eu fui lá na BGG, eles têm uma régua de peso e aí eu fiz um ranqueamento a partir dessa régua de peso. Só tive umas pequenas mudanças com relação aos jogos leves, porque eu coloquei que os jogos leves para médio vai ser a pontuação de 1.6 para 2. A partir dos jogos médio até o pesado, vai ficar realmente a pontuação lá da BGG, que é 2.1 até 3 vai ser os jogos médios, 3.1 até 4 os jogos médios pesados e os 4.1 até 5 os jogos pesados. E olha, já vai começar a ter algumas surpresas aqui nesse top. Muitos jogos nesse nosso ranqueamento aí vai dar uma surpresa. Como assim não é um jogo leve? Como assim não é um jogo pesado? Como eu falei, tive que fazer um corte aí para ter um ranking. Como eu utilizei essa régua lá da BGG, alguns jogos a gente até considera em um determinado tipo de peso, lá está em outro. E aí eu vou trazer sim conforme o peso que está na BGG. Esse vídeo vai ter também um desafio, porque eu fui pouco fazer um top 10, então eu tenho um top 20 aí engatilhado. Mas para ter a segunda parte dos jogos leves para médio, esse vídeo aqui tem que ter 1000 views, tá bom? Se esse vídeo aqui tiver 1000 views, até o próximo vídeo de jogos médio, geralmente vai ser a diferença de 2 semanas, eu libero a parte 2 dos tops de jogos leves para médio aqui. Então esse vídeo aqui é do meu 10º lugar ao primeiro, mas nós temos do 20º até o 11º. Legal aí que você vai ter aí 20 jogos classificados lá pela BGG num ranqueamento de peso que muita gente gosta de utilizar aí para ter na sua coleção. Então já deixa o seu like maroto, compartilha para que esse vídeo aqui, antes do lançamento do próximo vídeo, tenha 1000 visualizações, que aí eu lanço a segunda parte dos jogos leves para médio. Agora vamos começar aqui com o meu 10º lugar. Em 10º lugar vai um joguinho de trenzinho, o Ticket to Ride. Um excelente gateway, que muita gente utiliza ele como primeiro jogo para mostrar para novos jogadores. E tem umas mecânicas bem legais aí de construção de rota, cumprimento de objetivos. Bem divertido, fica muito bonito na mesa, com regras muito simples e que é um grande apanhador de novos jogadores para esse mundo maravilhoso. Então o Ticket to Ride aqui, onde você vai construindo rotas a partir de cartas que você tem na sua mão, tem que jogar aquela quantidade de cartas conforme a rota daquela cor, e aí você vai pegar e vai colocar os seus trenzinhos e pontuar, dependendo da quantidade de trens. Aqui eu estou colocando o Ticket to Ride, o básico, o normal, aquele primeirão. Inclusive tem Tickets to Rides que são mais pesados que esse. Olha só que interessante, hein? Bem bacana. Em 10º lugar, então, fica o Ticket to Ride. O meu 9º lugar vai para um jogo de cartas que eu adoro, que a Conclave lançou aqui, que é o Valeria Card Kingdoms. Um jogo de montar combinhos, o chamado Engine Building. Muito bacana, onde você vai ali comprando cartas, na verdade você vai recrutando pessoas ali para juntar ao seu reino e batalhar contra monstros, e quem tiver a maior pontuação vai ser um novo protetor do reino. Ele é um jogo muito gostoso de jogar e, cara, como ele é dinâmico, porque todo mundo joga na vez do outro. Porque você vai jogar os seus dados e as cartas que você tem na sua frente ali, o seu Engine Building, ela tem uma ativação quando é a sua vez e quando é a vez do outro. Então isso faz com que praticamente o downtime, o AP não exista, porque você está sempre jogando. Na sua vez, é claro, é que você vai poder comprar cartas, derrotar monstros, que vai fazer que você vá aumentando ali o seu reino, inclusive também conseguindo ali pontuar com o seu Lorde que você tem ali na sua mão. Então Valeria Card Kingdoms é um jogo muito bacana, muito divertido. As regras são simples e quando você jogando uma primeira rodada, prontinho, você já vai sair jogando esse jogo. O único detalhe dele é o setup, que pode demorar um pouquinho, mas depois que você montou o setup, o jogo flui
muito bem e que quando você vê já acabou, você fala, nossa, já acabou? Eu nem senti, porque é uma delícia de jogar. Nono lugar aqui vai para o Valeria Card Kingdoms. Meu oitavo lugar vai para um jogo que eu queria jogar muito mais do que eu jogo, que é o Red 7, um jogo muito bacanudo que a Paper Games já lançou no Brasil, inclusive teve um novo reprint com uma caixinha vermelha, né? Meu jogo aqui é da caixinha preta. Ele é um jogo bem legal, onde na sua vez o jogador tem que ganhar para que ele continue na partida. Sim, é isso mesmo. Quando eu jogo uma carta, quando é a minha vez, eu preciso vencer aquela mão. Para isso, eu vou poder, às vezes, alterar qual que seria a regra ali para ganhar o jogo, para que assim eu consiga vencer. Dependendo ali, se eu estiver jogando com uma variação avançada, dependendo da carta que eu jogue, se ela for um número maior do que a quantidade de cartas que tem na minha paleta de cores, eu vou comprando mais cartas. Então é um jogo muito estratégico, porque você precisa ver o que tem na sua mão, tentar montar ali mais ou menos uma estratégia que você consiga utilizar todas as suas cartas e fazer que os outros passem, não vençam. Porque se você ficar sem cartas na mão e chegar de novo em você, perdeu, meu amigo. O jogo ele é bastante simples, apesar de que, como tem essa questão de você saber o que cada cor faz com que ele tenha um pouquinho a mais ali de peso. Até por isso que ele não é um jogo leve, tá no leve para médio. Mas mesmo assim, depois de uma partida, os jogadores que estiverem naquela mesa ali já vão saber como é que funciona. Ainda tem as cartinhas que te auxiliam bastante a jogar, falando que cada cor faz. Red 7 é um jogo muito legal, eu adoro e vale a pena conhecer demais, porque ele é pequenininho e dá para você sempre levar ali no bolso, na bolsa, para apresentar novos jogadores, principalmente aquelas pessoas que gostam de uma disputa e que a cada rodada tem que vencer para não perder. Meu sétimo lugar vai para um jogo que eu amo, meu filho adora de paixão e se pudesse jogava todo santo dia. Eu tô falando do Quarriors, um jogo aí de dice building, né? Em que a gente vai ser ali jogadores que conseguem controlar monstros para pontuar e conseguir assim maior glória, que são os pontos de vitória. O bacana aqui é que você vai ter uma quantidade de dados, ele é um dice building mesmo, como se fosse um deck building, você tem uma quantidade de dados ali padrão, vai sempre pegar 6, vai jogar eles, e dependendo do que você tem ali na sua mão, você vai poder ativar monstros que vai atacar todos os jogadores, vai poder comprar novos monstros, magia, tudo isso para que ao final de uma rodada, quando voltar em você e você tiver aqueles monstros ainda lá na sua área ativa, você pontue os pontos de glória que ele vai te dar. Quarriors é um jogo que sim, tem muita sorte envolvida, que às vezes você tem um monstro muito forte, por exemplo o dragão, joga um dado ali e caramba, não sai o dragão, sai mana para você comprar, né? O Quidditch, que é chamado no jogo. Mas mesmo assim, eu adoro. Ele é muito dinâmico, divertido, rápido, 30 minutinhos você joga. Eu adoro mesmo, eu indico demais que você conheça e dê uma chance, porque você vai montando o seu deck de dados ali e, cara, é muito legal quando você consegue fazer aquele combo monstruoso, tá comprando dados, e quando você vê, fala, caramba, se eu conseguir deixar esses monstros aqui, vou fazer 10 pontos de uma vez, o que é sensacional. Então, Quarriors aqui fica no meu 8º lugar. Quarriors aqui então fica no meu 7º lugar. Meu 6º lugar vai para o Century, Rota de Especiarias. Um jogo muito gostoso que tem um deck building, onde os jogadores ali vão montar a sua mão e a partir do que tem na sua mão, vão jogando cartas, pegando recursos ali, né, que são as especiarias, e com essas especiarias vai cumprindo contratos, e com esses contratos vai pontuar. E no final do jogo, quem tiver maior pontuação ganha. Rota de Especiarias, ele é um jogo que lembra um pouco um outro jogo bem gostoso nessa pegada de montar um combo, né, o seu engine building, que é o Splendor. Inclusive no canal tem um comparativo entre esses dois jogos. Eu adoro demais o Century. Foram por detalhes aqui, na verdade os próximos 3 jogos foram pequenos detalhes que eles ficaram em posições diferentes, mas se eu pudesse colocaria todo mundo na mesma posição, porque eu gosto deles da mesma forma. E o Rota de Especiarias é um jogo bem legal, mas eu acho ele um pouco mais pesado que os outros dois aqui, devido a essa questão de você observar a sua mão, ver o que você tem que comprar ali, saber o momento certo de parar de comprar cartas, porque o seu deck tem que rodar muito bem. Às vezes você já fez o seu combo ali que você precisa para fazer a maioria dos contratos que está ali liberado, e é uma corrida também para fazer os contratos, porque ele tem uma quantidade que quando um jogador faz,
acabou o jogo. Então eu acho ele bem estratégico, bem divertido, ele fica aqui no meu 6º lugar. Meu 5º lugar vai para o Sagrada. Como eu falei aqui, ele é muito parecido com o Centro e foi detalhe que ele ficou em 5º lugar. Eu amo o Sagrada. Eu acho ele um jogo bem estratégico, muito divertido, onde você vai ter uma paleta ali que você vai ter que montar o seu vitral a partir dos dados que você tem ali. E, cara, precisa pensar muito bem como você vai montar e ver quando, em determinado momento, você vai utilizar os poderes que tem disponíveis para que você não tenha penalização. Ele é bem legal porque você tem determinadas regras para você colocar o dado ali para montar o seu vitral. E essas regras não é somente colocar, porque quando você pensa nas regras que você vai pôr, além disso, tem como vai ser feita a pontuação. Então você precisa pensar muito bem como vai pontuar aquele jogo e tentar fazer com que aqueles dados, cores, formas, o estilo que aquela pontuação vai ser feita naquele jogo, você consiga pegar e colocar na sua paleta ali de vitral. E ali conseguir pontuar muito bem no final do jogo. Se joga-se em 10 rodadas, é um jogo bem dinâmico, onde ele vai e retorna, então sempre você vai pegar 2 dados. Então se você for o primeiro jogador, você pega um, vai ser o primeiro dado que você vai pegar, e depois vai ser o último a pegar, porque ele vai até o último jogador vai escolher 2 dados de uma vez, e depois retorna. Eu acho o Sagrado um jogo sensacional, e quem gosta desse estilo de jogo, vale muito a pena ter na sua coleção, ficando aqui em 5º lugar. Meu 4º lugar vai para o Splendor. E aqui você já sabe quais são os 3 jogos que eu falei que são muito parecidos na questão de pontuação. O Splendor, o Centro e o Sagrada. Pequenos detalhes fizeram com que ficasse em 4º, 5º e 6º. Mas todos eles poderiam ficar em 4º lugar mesmo, porque são jogos que eu gosto na mesma intensidade. O Splendor ficou aqui porque eu acho que ele tem regras um pouco mais simples do que os outros dois e acaba sendo mais fácil de apresentar para novos jogadores. E ele é viciante, porque você vai montando ali o seu engine building e quando você vê, você vai acabar comprando cartas de graça e conseguindo naquelas cartas mais caras que te dão a pontuação que você precisa para ganhar o jogo. Ele se joga em várias rodadas até que algum jogador atinja o trigger de final de jogo. E é muito importante que os jogadores pensem em montar o seu engine building para pegar determinadas cartas. E essas cartas são uma corrida. Então você precisa olhar o que os outros jogadores estão tentando fazer. Porque às vezes você está tentando ir naquela carta, o outro jogador também está querendo ir nela e ele vai chegar mais cedo. E aí você pode acabar ficando a ver navios. Então ele tem essa questão de observar o que a mesa está tentando fazer e ir atrás daquelas cartas o mais rápido possível. Splendor é um jogo que eu gosto bastante, que vale muito a pena você ter na sua coleção, ficando aqui no meu 4º lugar. Vamos agora para a minha medalha de bronze. E esse é um jogo que tem gente que talvez não vai conhecer, mas se conhecer, vai viciar. Eu tô falando do Skull King. Gente, como eu gosto desse jogo. Infelizmente eu não consigo ter ele na minha coleção. É muito difícil de encontrar ele lá fora e quando encontra é muito caro para trazer aqui para o Brasil. Skull King é um jogo de vaza, né? Aquele jogo que você vai tentando pontuar mais a partir das regras que a vaza foi implementada, onde você tem uma quantidade de cartas na mão e vai jogando ali. Nesse caso aqui, você tem alguns, vamos dizer assim, poderes, algumas cartas diferenciadas que podem ganhar aquela mão ou não. Mas o detalhe do Skull King aqui, e que é a grande diferença dele, é porque não são as cartas que vão te pontuar. Não, existe uma aposta antes de cada rodada que os jogadores vão falar quantas mãos daquela vaza ele vai vencer. E você começa mais ou menos o seguinte: a primeira vaza você aposta 1, a segunda vão ser 2 rodadas, então você vai ter que falar quantas você vai vencer, 2, a terceira, 3, assim sucessivamente até chegar na 10ª rodada, que são 10 rodadas. E aí você vai falar, bom, nessa aqui, estou lá na 5ª rodada, eu vou vencer 3 mãos de 5. E aí você já começa a observar da onde vem a graça. Porque se você está jogando ali com 5, 6 jogadores e 3 ali falam que vão ganhar 3, bom, gente, alguém vai se dar mal, porque não vai conseguir ganhar 3. E o bacana é que você pode falar que não vai ganhar nenhuma. E aí que vem o pulo do gato. Porque se você acertar na lata, cara, você vai ter uma pontuação legal e dependendo das cartas que você ganhou na vaza, vai ser multiplicada aquela pontuação. Então o jogo você pontua muito, assim, 700, 800 pontos. Mas você também tem uma penalização se você errar. E aí, cara, você pode tomar também uma pontuação
bastante negativa. Ele é um jogo muito mega divertido, que quando você coloca na mesa e com mesa cheia, cara, às vezes você vai jogar horas daquele jogo e não vai nem ver o tempo passar. Skull King aqui fica com a minha medalha de bronze, quase pegando inclusive a medalha de ouro, hein? Porque esses 3 lugares aqui também foram por pequenos detalhes, porque eu gosto deles também na mesma intensidade. Medalha de prata vai para um jogo que eu sou apaixonado, que é o Azul. Sim, tem gente que fala, pô, Azul, meu, seu segundo lugar, medalha de prata. É, gente, eu adoro. Quando eu jogo, meu Deus do céu, eu me perco. Se eu pudesse, jogava 5, 10 partidas e eu não enjoo. Seja no modo básico, no modo avançado, eu acho um jogo delicioso de jogar. Acho ele sensacional. Acho as regras dele muito simples. A pontuação é que pode complicar um pouco no primeiro momento, principalmente aquelas pessoas que nunca jogaram, pode se complicar. Mas, cara, se você já sabe as regras, auxilie as pessoas naquela primeira partida, jogue um pouco mais devagar, e aí a pessoa vai entender como é que se pontua, e aí depois, cara, numa segunda partida, até aqueles jogadores que estão jogando a segunda vez um jogo de board game pode ganhar de você, porque ele é bastante democrático, ali vai pesar mais a estratégia de como você vai colocando ali os seus vitrais na sua paleta. Vale muito a pena. Eu adoro o Azul, acho que é um jogo essencial na sua coleção. Se você gosta desse estilo de jogo, se você apresenta jogos a novos jogadores, se você é um evangelizador, o Azul tem que estar na sua coleção. Ele fica aqui com a minha medalha de prata. E a minha medalha de ouro, como eu falei, ficou muito relativa nessas 3 primeiras posições. Vai para o jogo que eu adoro. Desde a primeira vez que eu joguei, eu falei, caramba, eu acho que o Azul não merecia ter ganhado o Spiel. Eu tô falando do Luxor. Luxor pra mim é um jogaço. É aquele jogo que eu também falo, você precisa ter na sua coleção. Você consegue jogar com heavy game, você consegue jogar com novos jogadores, regras simples, mega divertido, muito rápido, não tem quase nenhum AP e downtime, porque quando você está jogando, você precisa ver o que os outros jogadores também estão fazendo. Ele funciona bem simplesmente, você tem um deck de cartas na sua mão, só que você só joga o do lado direito ou do lado esquerdo, só os extremos. E sempre que você pega uma carta nova, vai no meio. Então você precisa montar a sua estratégia ali de como você vai pegar, jogar essas cartas, porque às vezes você quer uma carta que está no meio, então ela precisa vir para a ponta para ser jogada, e ao mesmo tempo, andando com seus exploradores, você vai conseguindo pegar ali alguns tesouros, e cara, para você pegar os tesouros, você precisa de uma quantidade de exploradores lá. Então você precisa planejar como que você vai chegar lá com a quantidade de exploradores correta. E os outros jogadores também estão pensando na mesma coisa. Então também é uma corrida até chegar lá no último ponto, pegar a pontuação lá do túmulo do faraó e assim ver quem ganha mais pontos no final do jogo. Eu acho o Luxor um jogo sensacional. Acho ele maravilhoso mesmo. Já lançado no Brasil pela Calamity, da Queen Games. Acho um jogo que vale muito a pena você conhecer. Se você nunca jogou o Luxor, jogue. Você vai se surpreender. E ele fica aqui com a minha medalha de ouro. Bom, meus queridos, esse aí foi o meu top 10 de jogos leves para médios. Jogos aí que pra muita gente vai falar, cara, eu não acho que ele é um jogo leve, eu acho ele já um jogo médio. Sim, tem alguns jogos aqui que eu coloquei que muita gente já me falou que considera um jogo médio. Mas como eu falei, é o ranking lá da BGG. Lembrando vocês, se esse vídeo aqui, antes do próximo de jogos médios, tiver 1000 visualizações, eu trago a minha segunda parte, hein? Então são mais ou menos 15 dias aí para ter 1000 visualizações, então vou precisar que vocês compartilhem, dê o seu like, para que assim saia do meu 20º ao 11º. E eu falo que tem também jogos bem interessantes nessa outra leva aí do meu top 10, né? De jogos leves para médio. Obrigado por ficarem até aqui. Já deixa a sua inscrição no canal. Até uma próxima, galera. Beijo, Paladino. Fui!